A violação dos direitos humanos durante a ditadura é um assunto conhecido por todos, mas pouca gente sabe do massacre sofrido pelos indígenas na época. Aldeias inteiras foram dizimadas. Morrem como moscas em apenas uma semana. É o Estado brasileiro que cometeu esses crimes. Muitas das vezes a gente é recebido a paulada e a bala de borracha dentro dessa cidade chamada Brasília. Para mim não acabou a ditadura. Índios expulsos de suas terras, transferidos por determinação do Estado, mortos aos montes por doenças comuns. 1.000, 2.000, 8.000, os números são imprecisos. São poucos registros na história. Para revelar o passado e entender como ele ainda persiste no presente, a Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas na causa indígena. Um deles, o jornalista Rubens Valente, investigou o assunto e escreveu o livro Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Muitas pessoas perguntam sobre números e eu tenho evitado falar sobre números porque o risco é que nós passemos a discutir números em vez de discutir pessoas e vidas humanas. Mas, de qualquer forma, para esta audiência aqui, eu fiz ali uma conta rápida e eu volto a dizer a estimativa mais baixa, porém a estimativa que eu pude comprovar com papéis, com depoimentos, de 1.278 mortes. Havia a população chamada aldeada, que era aquela população já contactada há muitos anos ou décadas atrás, e aquela população que na época era chamada de hostil, né, ou arredia, era chamada assim de uma forma pejorativa e negativa para dizer que eram opositores ao Estado de Direito. Esses grupos, na verdade, hoje nós conhecemos como isolados, índios não contactados, índios que simplesmente não queriam contato com a civilização, a dita civilização, e que resistiam em seu modo de vida tradicional. E que, em determinado momento, eles são abordados pela sociedade envolvente, que vem com essa grande novidade, que são tratores, que são obras imensas, que rasgam a Amazônia, e que são obras ditadas em Brasília, definidas em Brasília, muitas mal planejadas, como nós sabemos, por exemplo, a Transamazônica se revelou um grande erro, né? A ditadura, todos os seus crimes que cometeu contra os povos indígenas e outros segmentos sociais, trazia no seu bojo uma perspectiva de desenvolvimento em que não cabe ainda hoje os povos indígenas. Essa perspectiva de desenvolvimento que se baseia em grandes projetos, na exploração da natureza, essa perspectiva que já estava em voga, vamos assim dizer, naquele momento, ela relegou os povos indígenas à margem. Justamente por conta disso é que se deu num processo de invasão dos territórios que nós sabemos que é a base, o lastro da vida e da cultura desses povos. Um exemplo concreto que a gente pode ver, o chamado a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, criada em 1966, né, dentro dos seus planejamentos, abriu, principalmente nas regiões ali de Mato Grosso e Pará, a possibilidade de expansão do agronegócio, na época ainda chamada de pecuária, sobre territórios indígenas. Foi justamente nesse processo, né, de abertura de novas áreas para, na época, fazendeiros do entorno de São Paulo, né, que receberam pomposas contribuições do poder público, né, de investimento para a abertura dessas fazendas. E, justamente, nesse processo, o então Serviço de Proteção Índio, o SPI, foi cedendo para esses empreendedores, vamos assim dizer, né, títulos da não existência desses povos. Quer dizer, na base das ações do próprio Estado brasileiro é que está a possibilidade de que essas outras pessoas pudessem ser os esbulhadores do bem maior dos povos indígenas, que é a terra. Essa foto de 1975 que eu localizei nos arquivos mostra o general Bandeira de Mello ali mostrando os planos, como é que seriam o conjunto de obras dessa ocupação militar da Amazônia. Essa expressão é usada por eles na época, nós precisamos ocupar a Amazônia, como se não houvesse ninguém ali. Porém, no meio da obra havia um grupo indígena, havia vida, e que não foi levada em consideração.
Essas fotos mostram que as obras eram acompanhadas por homens armados de fuzis. Então, os índios se misturavam aos canteiros de obras quando elas chegavam e estavam ali abertos a qualquer doença que pudesse chegar e que, na verdade, dizimou grupos inteiros. Essa foto, por exemplo, mostra um índio ali conversando com os operários, uma criança indígena, sem nenhum cuidado, né? Uma gripe, ela evolui para uma pneumonia em até 48 horas. Ela mata, uma simples gripe. O resultado são inúmeros casos, citando aqui alguns. Os índios Panará, havia uma BR chamada Cuiabá-Santarém, e que, quando Orlando Vilas Boas faz o contato com os Panará se recusavam a esse contato, durou 5 anos de tentativa. Orlando localiza 200 índios. Depois, poucos anos depois, 1 ano e meio depois, ele encontra 82 ou 90 índios, uma depopulação de 110 mortos. Nesse período, os índios começam a pedir esmolas. Eles eram um grupo não contactado, feliz, com ótima saúde, conforme os relatórios da época, basta pesquisar, e, de repente, eles se tornaram pedintes. Essa foto circula, vai para a imprensa internacional, o Exército decide transferir esses índios da sua terra original, leva para o Parque do Xingu, onde mais 10 índios morrem por falta de atenção. Essas fotos mostram como eles eram carregados em aviões da FAB, para não haver nenhuma dúvida do papel dos militares nessas operações. E essas operações, como foi contado aqui, né, elas se repetem ao longo do período, como se os índios fossem objetos que pudessem ser manobrados, saindo daqui, saindo dali, como se a terra do índio pudesse ser transportada, né, pudesse ser substituída a bel prazer do regime. Você quer matar o índio, você rouba a cultura dele. Você quer usurpar o índio definitivo, tira a terra dele, que é o que estão fazendo conosco. Localizei nessa ação civil movida pelo Ministério Público Federal o depoimento do padre que menciona que o próprio ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, autorizou o transporte dos índios. Quando eles chegam em São Marcos, em Mato Grosso, morrem como moscas em apenas uma semana. Esse funcionário da fazenda, depoimento insuspeito, né, ele narra que encontrou 70 mortos em uma única semana. Mostro que as transferências eram feitas também de líderes indígenas, como Samado, Pataxó, Ranranhan, que reivindicava a terra para o seu povo. Simplesmente é preso e levado para Minas Gerais, onde ele fica 3 anos preso. Um documento que eu julgo importante, nunca tinha visto, né? Que é um documento que mostra que o líder Marçal de Souza, de fato, foi um alvo político da ditadura, porque a ditadura se incomodava com a capacidade dele de articulação. Eu chamo a atenção para aquele trecho, né? Ele tem trabalhado junto a esta comunidade com o fim de conscientizar a comunidade de que a FUNAI teme a imprensa falada e escrita. Ou seja, ele procurava ali dizer, olha, vamos falar, vamos abrir a boca e vamos falar do nosso povo. Marçal de Souza foi perseguido várias vezes, ele sofre uma surra, ele é espancado no posto e depois ele é assassinado em 1983. A Comissão Nacional da Verdade, que levantou as violações de direitos humanos ao longo da ditadura, fez um trabalho exaustivo em relação àqueles que resistiram à ditadura. Em relação aos povos indígenas e aos camponeses, o trabalho foi superficial. Não teve a profundidade que mereceria. A Comissão da Verdade relata a existência de 8.300 assassinatos de indígena no período da ditadura civil-militar, distribuído entre várias etnias. E como eu sou do Amapá, eu senti a ausência de uma etnia que foi massacrada no período da ditadura militar, os Oyampi, na hora da construção, no início da construção da Transamazônica, que são os Oyampi. Eles foram reduzidos a menos de 150 indivíduos, né, depois de 3 anos de avanço da estrada, de famílias inteiras. Algumas não sobrou ninguém. De outras famílias sobraram um ou outro indivíduo. Então mostra que a dimensão da tragédia que se abateu no período da ditadura é infinitamente maior de que a história nos revelou até agora. Um ponto importante aqui do que a Comissão Nacional da Verdade indicou e que nada foi feito quase 3 anos depois,
cito o simples pedido de desculpas do Estado brasileiro. Eu penso assim, que forma que seria esse pedido de perdão, né? Que não adianta nada. A gente viu recentemente a Globo pedindo perdão por estar do lado da ditadura, mas eles pediram perdão, mas ainda continua cometendo a ditadura. Então, não basta um pedido de perdão, mesmo assim ainda estão tirando nossas terras, ainda estão matando nossas lideranças, ainda estão incriminando indígenas, ainda querem acabar com a cultura indígena. Então, qual forma que seria nesse pedido de perdão também? O pedido de desculpa é válido sim, porque é um reconhecimento do erro. Então, pode servir ser um instrumento de busca de direito. Você tem o Estado brasileiro reconhecendo que errou, então você pode, com esse instrumento, tentar buscar. Um dia a justiça há de funcionar. Esse pedido de desculpas, certamente ele tem que vir com uma reparação objetiva. Né? Nós temos inúmeros casos de pessoas indenizadas por perseguição no regime militar, certo? De forma correta, eu concordo. Só que nós temos etnias inteiras que foram quase massacradas e que não foram indenizadas simplesmente. Né? Todas as 300 e tantas etnias do Brasil, todas elas têm uma história sobre a ditadura, não há dúvida alguma. E todas elas têm um livro a contar, a fazer. Né? A ditadura militar, apesar de quase 30 anos, né, após, assim, ela continua muito presente. E principalmente quando se trata dessa casa, do Congresso Nacional, seja a Câmara, seja o Senado, quando a gente é impedido simplesmente de entrar aqui com um símbolo, né, com um adereço, com um instrumento nosso, né, como é o caso agora, que a gente tem 3 lideranças lá fora que não pode entrar aqui porque não pode entrar com um maracá. Né? E aí é como a gente dizer que superou esse período, né? Como dizer que nós superamos a ditadura? Se o maracá, que é um instrumento de luta, que é um instrumento sagrado para a gente, dos nossos rituais, não pode entrar numa casa, né, conhecida ou considerada como Casa do Povo. A ditadura, gente, se faz muito presente também quando há toda essa valorização aí de atender principalmente aos interesses do agronegócio, que são os interesses que divergem dos interesses dos povos indígenas. Né? A questão da demarcação das terras se arrasta há anos no Brasil. Enquanto a ONU determina que os povos indígenas de todo o mundo sejam protegidos, aqui o cenário mais frequente é o de conflito violento entre agricultores e índios. Na década de 40 e mais alguma coisa, que a nossa infelicidade muito grande dos povos Xetá foi o que se diz hoje o café, que todo mundo conhece muito bem. O nosso pessoal da etnia Xetá, nós éramos 2.800 indígenas, foram todos assassinados, expulsos do nosso território. Sobreviveu 10 pessoas só. Os outros nós não sabemos o que aconteceu, que foi consumido. Vocês me perdoem da minha expressão, foi pior do que um cachorro que se mata e joga aí, mesma coisa de nada. E apesar de todo esse sofrimento, dessa massacre, dessa época que a gente teve, hoje a gente vive lutando para adquirir um pequeno pedaço de terra, ainda é contestado, dizendo que os povos Xetá não existem mais, são do Paraguai, e eu não quero morrer sem eu ver meu povo novamente em cima daquele território. Doa quem doer, ele se esperneia se ele quiser, porque o território é nosso, porque nem todo o dinheiro do mundo vai pagar o massacre que aconteceu com os povos Xetá. Vocês podem ver, de 2.800 sobrar somente 10 pessoas. Para a gente é um sentimento muito grande. Se a gente for se expressar mesmo, a gente acaba se emocionando, chorando, né? Porque é uma coisa... Para nós é uma coisa muito triste de um povo desse. E eles falam que acabou a ditadura. Para mim não acabou, porque a gente vem
reivindicar um pouquinho do direito que nós temos. Muitas das vezes a gente é recebido a paulada e a bala de borracha dentro dessa cidade chamada Brasília. Para mim não acabou a ditadura, para mim existe isso ainda. E os poucos dos direitos que nós temos, eles ainda querem tirar. Nós não podemos esquecer, quando nós falamos, então, da ditadura, é que é o Estado brasileiro que cometeu esses crimes. Foi o Estado brasileiro que retirou o indígena dos seus territórios para cedê-los a não indígenas. Foi o Estado brasileiro que torturou indígenas como pessoas de outros segmentos. Foi o Estado brasileiro que evitou, muitas vezes, que esses indígenas retornassem aos seus territórios. E, para finalizar, eu queria, então, lembrar de algo mais atual, que é algo que está circulando nos três poderes, no judiciário, com forte apelo no legislativo e no executivo, que é a criação do chamado marco temporal. Ou seja, dizer que os povos indígenas só teriam direito aos seus territórios se estivesse neles em 5 de outubro de 88, é legitimar todo o esbulho, todo o roubo, toda a tortura, toda a violência e todo o crime que se cometeu com os povos indígenas antes dessa data e que se segue cometendo até hoje. Em 88, foi mencionado aqui o marco temporal, em 88, os Krenak não estavam ali, mas o Supremo disse, pouco importa se eles estão ali, sendo que, neste caso, eles são vítimas de remoções forçadas. E essa é a regra geral. Eu não conheço povo indígena que simplesmente tenha abandonado as suas terras. Às vezes eles abandonaram para não serem dizimados. E eles não são obrigados a guerrear por suas terras, e guerrear significa o aniquilamento da sua cultura, da sua vida. Quando se diz que os índios teriam que ali se encontrar em 88, independente dessas agressões que o próprio Estado brasileiro fazia, se desconsidera ainda que os decretos 1052 e 52668, que disciplinavam o regimento do SPI, dizia que os índios poderiam ser presos até 5 anos, caso fossem tidos por perturbadores da vizinhança. Ou seja, se eles resistissem, o próprio Estado brasileiro os prenderia. E é por isso que não faz sentido quando a gente ouve um ou outro dizendo que esse título foi me dado pelo Estado brasileiro, então pouco importa se os índios estavam lá, pouco importa se é terra indígena. O Estado brasileiro, a gente está analisando o período da ditadura, foi um dos grandes responsáveis pela violação de direitos. Se ele emitiu um título indevido, a Constituição diz, ele é nulo. Ele é nulo porque ele foi mais um dos agentes que descumpriram o seu dever. Primeiramente, eu trago um fora Temer. Por que eu digo isso? Porque a cada dia estamos sendo massacrados por esse governo que está aí. Hoje o pessoal, na questão de demarcações de terra, eles dizem quanto que a gente tem que ter de terra. Uma terra que já é nossa, que é dos povos indígenas, e que seria para nós, povos indígenas, demarcar terra para o não indígena e dizer, olha, você tem direito a essa terra aqui para você trabalhar, plantar. E não eles escolher quanto a gente tem que ter direito por uma coisa que já é nossa. Quero lembrar muito aqui também os discursos de pessoas públicas que também acabam incitando o ódio, a violência, né, a agressão aos povos indígenas, né? Quando, por exemplo, a gente escuta uma fala de uma pessoa do executivo, e sendo essa pessoa responsável pelo órgão oficial indigenista, como é o caso do ministro da Justiça, referir-se às terras indígenas como que terra não enche barriga de ninguém. Por que se não enche barriga de ninguém? Por que a briga é tão grande para poder deter, né, o poder sobre esses territórios? Esse discurso tem incitado muito também a opinião pública, né? Porque a sociedade também vê isso, não, é de fato, né? É muita terra para pouco índio. Isso que já é usado há tanto tempo, né? E que pouca gente fica tentando explicar. Não é muita terra para pouco índio. Nós é que somos muito poucos ainda para poder defender território, defender o meio ambiente, defender um equilíbrio climático aí para todo mundo. Sempre a gente está dizendo que o modo de vida dos povos indígenas tem muito a contribuir, tem contribuído muito
porque comprovadamente são esses territórios os mais preservados, apesar de não ter uma política efetiva de proteção, mas essas terras comparadas às demais terras, mesmo as terras públicas, são as mais preservadas, e são essas que garantem aí o ar, a água, a chuva, né, que chega para todo mundo. Agora, em 2017, a FUNAI completa 50 anos, mas o momento não é dos mais felizes. O órgão é responsável por quase tudo que tem a ver com indígenas no país. E, de acordo com o site oficial, a lista de atribuições é enorme. Mas a FUNAI vem enfrentando uma crise política e financeira, com cortes de mais de 40% no orçamento, além de ser alvo de uma CPI na Câmara dos Deputados. Antônio Fernandes Toninho da Costa participou dessa audiência pública enquanto ele ainda era presidente da FUNAI. Dias depois, ele foi exonerado do cargo. Ao refletir sobre o seu livro, e nesses dias, como presidente da FUNAI, eu tenho sentido uma reflexão muito forte no meu coração, de uma forma muito clara para dizer que nada mudou. A situação persiste a mesma. Infelizmente, a falta de recursos financeiros. Eu vejo também, como presidente da FUNAI, num momento de muita aflição que estou passando, diante das impossibilidades de demandas que não temos capacidades de resolver. O que falta ao Estado brasileiro para compreender que, inversamente, enquanto recursos são diminuídos, a população indígena cresce de forma acentuada. Problemas sociais, 26 anos, senador, 26 anos. O Estatuto do Índio está aqui, na Câmara dos Deputados, parado. Enquanto crianças e adolescentes já tiveram seu estatuto, os deficientes tiveram seu estatuto, a comunidade negra o seu estatuto, mas os índios não. A FUNAI é uma instituição que é fundamental para a proteção dos povos indígenas e que hoje tem sido vítima de sucateamento, de restrições orçamentárias, de desprestígio e vítima de uma CPI que busca punir a FUNAI pelo que ela faz e não pelo que ela não deveria fazer. A CPI deve apurar ilegalidades. A função da FUNAI é realizar os estudos e delimitar terras indígenas. Isso não é um desprestígio, isso não é ilegalidade. É o cumprimento do dever constitucional e dos diversos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Eu gostaria de terminar minha fala com a fala de Darcy Ribeiro. A FUNAI, as políticas indigenistas só iriam avançar se houvesse recurso financeiro, vontade política. E o terceiro ponto, bons técnicos. Nós temos bons técnicos. Quem está na FUNAI, apesar de alguns outros segmentos, mas a grande maioria, tem o comprometimento com a causa, principalmente aqueles que estão lá na ponta. E o desabafo do presidente da FUNAI não é muito sério o que ele está dizendo. Eu acho que deveria mobilizar a opinião pública, mobilizar o setor político para saber o que está se passando. Ele acabou de narrar que há uma crise que afeta os povos indígenas gravemente. Nós estamos falando de populações de recente contato ou nenhum contato, ou seja, o corte desses postos lá na ponta do sistema permite que esses índios sejam expostos a garimpeiros, madeireiros e seringueiros, expostos a doenças, expostos à morte. Quer dizer, o presidente da FUNAI vem aqui e declara essa situação de gravidade, né? Eu exalto o papel da FUNAI. A minha pesquisa mostra que a FUNAI teve um papel de, no mínimo, amenizar o sofrimento que ocorreu naquele período. Em alguns momentos, ela foi vetor desses problemas, mas, na maior parte do tempo, ela agiu como um papel de redução de danos, o que mostra a importância do órgão. Então, eu tenho segurança de dizer, se a FUNAI não estivesse naquela região, naqueles momentos, se fossem trabalhos de órgãos fora do campo indigenista, seria uma catástrofe, seria o extermínio efetivo, entende? De várias etnias. A única coisa que a gente merece é respeito. Se tem um respeito, a gente tem tudo. Nós não somos respeitados, não somos ouvidos. Nós, quanto indígenas, a gente sabe o valor do sangue.
Porque todo dia a gente perde alguém. Nós sabemos o valor da terra, nós sabemos o valor de um palmo de terra. O pessoal, os ruralistas, não. Eles conhecem o valor do gado. Aqui no Congresso Nacional tramita hoje mais de 182 medidas consideradas, né, pelo movimento indígena e indigenista como medidas anti-indígenas. Né? E entre essas medidas está incluído o quê? As PECs, né? Os projetos de leis, medidas que estão no executivo, né? Como portarias, decretos. A gente falava muito, né, essa preocupação com o Congresso Nacional de inviabilizar demarcações de terra, de impedir, de rever terra já demarcada, mas hoje essa aliança do Executivo com o Legislativo está tão forte que nem precisa mais, por exemplo, aprovar a PEC 215 para a gente ter as terras inviabilizadas, porque o Executivo já está fazendo isso, achou um modo mais fácil de fazer e faz qualquer dia, ou todo dia, toda hora, por meio de portarias, por meio de decreto. Acha mais fácil, né? Porque dá uma canetada só e já foi. Eu estou me sentindo numa ditadura. Eu estou me sentindo numa ditadura diferente daquela dos fuzis, não é? Mas uma ampla conspiração envolvendo a representação política, o poder econômico, que sempre esteve, né, em conluio com o poder político. É preciso que a sociedade acorde para refletir sobre o que está acontecendo nesse país. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.